Pensando naquela tão sonhada viagem para os Estados Unidos e o Canadá? A CVC pode te ajudar a conquistar esse sonho, pois é a operadora brasileira que mais leva turistas para os Estados Unidos e o Canadá, e, por isso, conhece o destino como ninguém. São mais de 10 roteiros exclusivos para clientes CVC, elaborados com muito cuidado por profissionais altamente qualificados, que buscam sempre os melhores parceiros nos Estados Unidos e no Canadá para atender você de maneira impecável e, é claro, em português. Os circuitos Estados Unidos e Canadá com o acompanhamento de guia falando português podem durar de 9 a 17 dias. Os trajetos são feitos em veículos confortáveis e climatizados e ainda contam com Wi-Fi gratuito. E por que devo optar por um circuito Série Conquistas CVC? Os circuitos Conquistas possuem roteiros fascinantes, onde você conhecerá diversos lugares e atrações turísticas em uma única viagem e com ótimo custo-benefício. Fará novas amizades e terá a companhia de um guia profissional lhe informando detalhes do roteiro, dicas das cidades e os pontos de cada local que você não deve deixar de conhecer. A CVC programa suas férias para que você aproveite ao máximo e volte ao Brasil com muitas histórias para contar e com a vontade de retornar aos Estados Unidos e ao Canadá. Nossos circuitos exclusivos Estados Unidos e Canadá estão divididos em 2 tipos de roteiros: Conquistas Flex e Conquistas Mais. Roteiros personalizados, passeios, localização e categoria dos hotéis são algumas características que diferenciam os circuitos. No circuito Conquistas Flex, os hotéis certificados estão sempre bem servidos de meios de transporte público como metrô e ônibus, que são seguros e muito fáceis de utilizar. Neste circuito estão incluídos somente os passeios panorâmicos das principais cidades e algumas refeições, e são sempre acompanhados de um guia falando português. Inclua no seu roteiro Conquistas Flex a opção de pacote de passeios imperdíveis, visitando os principais pontos turísticos da cidade com acompanhamento de guia falando português, além dos já incluídos no circuito. Ao decidir fazer o circuito Estados Unidos e Canadá, você poderá optar também pelos circuitos Conquistas Mais, que, como o próprio nome já diz, são ainda mais completos. Nesta categoria de circuito, os hotéis encontram-se em regiões centrais, próximos aos principais pontos turísticos. São cheios de charme e estilo e proporcionam glamour e romantismo à sua viagem. Com hospedagem próxima às principais atrações, você poderá conhecer muitos lugares em prazerosas caminhadas pelos arredores dos hotéis. Além disso, os roteiros Conquistas Mais incluem passeios imperdíveis e contam com o acompanhamento de um guia falando português durante toda a viagem. É importante ressaltar que, independente do tipo de circuito realizado, os hotéis utilizados pela CVC são rigorosamente selecionados e proporcionam muito conforto para seus passageiros. Mas qual é o melhor circuito para mim? Procure uma loja CVC e fale com um vendedor. Ele irá estudar com você qual circuito se encaixa melhor à sua tão sonhada viagem para os Estados Unidos e o Canadá. E por que viajar com a CVC? Só a CVC possui a tradição de 45 anos de experiência. Você viaja com um apoio total, a segurança e a tranquilidade que só a maior operadora das Américas pode oferecer. Circuitos Estados Unidos e Canadá é com a CVC. CVC, sempre com você.